Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade a um assunto, que nós estávamos trabalhando em sala de aula, que é população mundial. A gente está aí no capítulo 4 do livro de vocês. Eu vou tratar nessa aula da página 92 a 97, tá? Especificamente. Então, na nossa página aí 92, a gente tem um gráfico, tá? Que mostra a evolução da população da Terra. Essa população demorou muito para chegar a 1 bilhão de pessoas, né? Muito mesmo. A gente tem em 1804 1 bilhão de pessoas para a gente chegar ao que nós temos hoje, né? 7,7 bilhões de pessoas, podendo chegar até 2050 a 9,3 bilhões de pessoas. Então, depois de uma certa fase, a gente evoluiu muito, né? A gente teve um crescimento populacional muito grande. Então, a gente tem aí, ó, 1804 1 bilhão, 1927, 2 bilhões, 1960, 3, e aí segue na sequência. Só em 99, né, que a gente chega a marca de 6 bilhões de pessoas. Aí eu tenho uma perguntinha aí para vocês, né? Por que a população mundial se manteve relativamente baixa durante quase toda a história da humanidade? E, afinal, por que a população mundial cresceu tanto em tão pouco tempo? Então são duas perguntas aí importantíssimas, tá? Então vamos lá responder. Por que a população mundial se manteve relativamente baixa durante quase toda a história da humanidade? Porque boa parte da população morria em idade precoce, né? Nós não tínhamos ainda um sistema de saúde muito bom, então as pessoas morriam por epidemias, doenças, guerras, fome. Então acabava que eu tinha uma taxa de mortalidade muito alta, tá? A segunda pergunta que eu coloquei e afinal, por que a população mundial cresceu tanto em tão pouco tempo? Eu tive uma redução da mortalidade. A mortalidade reduz porque eu tenho uma melhoria no serviço de saúde, eu tenho uma melhoria sanitárias e higiênicas, né? As pessoas têm mais acesso a um saneamento básico, né? A um serviço de saúde. Houve descoberta de vacinas, né? Exames mais sofisticados, novos medicamentos, e as pessoas não morrem mais com as doenças que tinham anteriormente. E há uma manutenção das taxas de natalidade, né? Então, a taxa de natalidade, ela fica alta, né? Eu tenho um patamar bom de taxa de natalidade e eu tenho uma redução da taxa de mortalidade, ou seja, eu acabo tendo um crescimento bom da população. E aí, galera, na página 96 e 97 do livro de vocês, tá? Eu tenho aí a transição demográfica, né? Evolução do crescimento da população mundial. Na primeira fase eu tenho um crescimento lento, e aí a gente já explicou, né? A gente tem aí um crescimento demográfico muito baixo, porque eu tenho uma taxa de natalidade que era elevada, mas eu tinha uma taxa de mortalidade também muito elevada. Então esse primeiro crescimento da população ele é muito lento, tá? Até o final aí do século XVIII. E aí eu tenho o início da indústria, né? Eu tenho um século XVIII até mais ou menos, até a década de 70, eu tenho um grande crescimento demográfico. Esse aí é o boom demográfico, né? Ou seja, a quantidade de pessoas cresceu bastante, né? Então eu tenho elevadas taxas de natalidade e uma redução das taxas de mortalidade, em razão, logicamente, das condições médico-sanitárias e de alimentação, né? As pessoas com acesso à saúde, a uma melhor alimentação, morriam menos, né? E eu tenho um grande crescimento da população, a taxa de natalidade alta. Então esse crescimento vai ser acelerado. Na terceira fase eu tenho um crescimento moderado, há uma desaceleração, né? E há uma estagnação demográfica. A gente tem um crescimento mundial ainda, mas cresce de forma lenta, não cresce como no passado. É só a gente pensar quantos filhos, por exemplo, se tinha no passado. Aqui na década de 60 no Brasil eram 6 filhos por casal, hoje você tem 1, 2 filhos por casal, então reduziu, né? Ainda existe um crescimento, mas é um crescimento lento. Aí eu tenho aí, ocorre um crescimento baixíssimo em razão da redução das taxas de natalidade e de mortalidade, promovidas sobretudo pelos avanços médicos e melhorias das condições de vida. Então, eu tenho uma redução da taxa de natalidade e eu tenho uma mortalidade que diminui, né? Ou seja, as pessoas vivem mais. Então, houve um equilíbrio demográfico nessa terceira fase. Gente, alguns dados importantes aí sobre a população, tá? Só em 99, né, que a gente chegou à marca de 6 bilhões de pessoas. Hoje, em 2020, o último dado é que nós somos 7,7 bilhões de pessoas, né? Quase 8 bilhões de pessoas. A ideia é que em 2050 a gente chegue em 9,3 bilhões de pessoas. A China é o país mais populoso do mundo, 1,3, quase 1,1, quase 1,4 bilhões de pessoas. A Índia 1,2, quase 1,3 bilhões de pessoas. E aí tem um dado interessante, né, que a Índia deve ultrapassar a China, ser o país mais populoso do mundo.
E alguns especialistas colocam que a Índia a gente vai ter mais habitantes no mundo indianos do que de países desenvolvidos, da Europa, Oceania, Ásia e América juntos. Ou seja, a gente vai ter muito mais indianos aí no mundo, né? A população indiana cresce muito. Na população eu tenho 1 a cada 10 pessoas do mundo tem mais de 60 anos, isso é um dado interessante, né? A população ela vem envelhecendo, é claro que isso é uma preocupação, quanto mais a população envelhece, mais eu preciso melhorar serviços de saúde, isso é importantíssimo, né? Eu tenho que me preocupar também com a questão da aposentadoria, eu vou ter que gastar mais com aposentadorias, né? Eu tenho que dar uma condição melhor de vida para esse idoso. E aí eu tenho até 2050 jovens, menos de 15, né? Reduza 30% para 20%, ou seja, a ideia é que até 2050 há uma redução do número de jovens. E os idosos devem subir de 22 para 22% da população, ou seja, a gente tem uma ideia aí de ter mais ou menos 2 bilhões de idosos, né? Hoje a gente tem mais ou menos 700, 800 milhões de idosos, deve chegar a 2 bilhões, né? Então a gente vai ter uma expectativa de vida muito maior. Aumento da expectativa de vida, melhoria dos serviços de saúde, saneamento, acesso à água tratada e etc, né? Então os idosos acabam hoje vivendo muito mais, né? Uma alimentação até mais saudável, né? Alguns países da Ásia, os idosos vivem até muito mais do que aqui no Brasil, por exemplo. E aí, pessoal, a gente entra nas teorias demográficas. Essa é a parte mais importante, é uma das partes mais cobradas no Enem, tá? É claro que população, esse é um assunto que cai bastante, é fato. Mas é importante a gente ver essas teorias, são 3 teorias. Por que essas teorias demográficas elas foram criadas, tá, gente? Primeiro ponto, porque existia uma preocupação pela quantidade de pessoas que estavam nascendo. Então, eu tinha uma grande quantidade de pessoas. E aí, alguns estudiosos se preocupavam se a gente teria alimento suficiente para essa população. É claro que quanto mais população, a gente realmente tem que se preocupar com mais alimentação, mais empregos, mais sistema de saúde. Então há uma preocupação mundial em relação a isso, é fato. E aí eu tenho algumas teorias, tá? A primeira é a teoria malthusiana. Essa teoria data de 1798, né? E ela foi criada por um pastor, Thomas Malthus, né? Ele era inglês, né? Um economista inglês da igreja anglicana, então ele era um pastor, e aí no final do século XVIII, né, ele cria essa teoria. E ele dizia o seguinte, tá? Que a produção de alimentos seria em PA, progressão aritmética seria de forma lenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma sequência de progressão aritmética, enquanto o crescimento populacional se daria em progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ou seja, em algum momento iria faltar alimento para a população. Então, Malthus colocava essa teoria dele, tá? E aí, como é que a gente iria resolver, né? Eu coloquei aí tal, o que Malthus dizia, né? Crescimento da população em ritmo geométrico, que a produção de alimentos seria em ritmo aritmético. Qual era a solução para o desequilíbrio? Né? A adoção de uma política de controle de natalidade. Qual era a ideia dele? Controlar a natalidade. Mas veja, Malthus ele era pastor, então ele era contra métodos contraceptivos. Ele não poderia incentivar as pessoas a saírem praticando relações sexuais e utilizando métodos contraceptivos para evitar ter filhos, porque ele era pastor, né? E vocês sabem que dentro da igreja a ideia é que as pessoas só tenham relações sexuais após o casamento. Então ele, como um pastor, não poderia defender essa ideia, tá? Então qual era a ideia dele? Primeiro, as pessoas deveriam fazer abstinência sexual, não ter relações sexuais e adiar os casamentos. Esses casamentos serem bem lá na frente para evitar a quantidade de filhos. Isso era o quê? Um controle moral da sociedade. Eu coloquei aí, tá? O crescimento desordenado resultaria em um futuro de fome, subnutrição, doenças, epidemias, guerras por disputas de territórios, para ampliação da produção. Essa era a ideia de Malthus, né? Ele se preocupava que no futuro houvesse pessoas que iriam morrer de fome, né? E aí eu tenho, Malthus errou? Será que Malthus errou na época que ele fez a teoria dele? Na época, gente, essa teoria dele era considerada muito consistente, até adequada para a época. Mas Malthus não tinha como adivinhar que as tecnologias iriam chegar. Então hoje nós temos, né, principalmente com a Revolução Verde lá nos Estados Unidos, eu tenho muita tecnologia, então a gente produz muito alimento, então a quantidade de alimentos hoje é suficiente para abastecer toda a população mundial. O grande problema, pessoal, é que nós temos alimentos em excesso, mas esse alimento é mal distribuído, né? Então assim, existem pessoas que morrem de fome, a gente tem uma ideia de
mais ou menos 800 milhões de pessoas que passam fome, mas é porque essa comida, esse alimento é mal distribuído no mundo. Mas nós temos alimento suficiente. Então a teoria de Malthus não é que ela seja errada, mas ele não tinha como adivinhar, né, que as tecnologias iriam ser suficientes, né, para ter a produção de alimentos. Então Malthus, na época, teve essa ideia, que era uma ideia promissora na época, mas acabou que ele errando, tá? A próxima teoria, gente, é a teoria neomalthusiana. Esse neo quer dizer novo, ou seja, nova teoria malthusiana. Qual era a ideia dela? Primeiro que ela é criada aí na segunda metade do século XX, e ela dizia assim, ó, o problema da fome e da pobreza nos países subdesenvolvidos estava ligado ao crescimento demográfico elevado, e ele seria resolvido somente com a política de controle de natalidade. Ele dizia que os países só eram subdesenvolvidos, só eram pobres porque tinham gente demais. Então qual era a ideia? Eu fazer um controle populacional. Então essa teoria, diferente da outra, ela defendia o uso de métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos, tá? Então ela defendia o uso de qualquer método que as pessoas não engravidassem, essa era a ideia, tá? E aí o que aconteceu? Na década de 60, muitos governos fizeram imposições para que as pessoas não tivessem filho. Então essa teoria ela é muito cruel, porque ela define a quantidade de filhos que uma pessoa pode ter. Então, por exemplo, a China, na década de 70, criou a política do filho único. As pessoas na China, a partir da década de 70, só poderiam ter um filho, tá, na zona urbana ou 2 filhos na zona rural. Não poderia ter mais do que isso, seja rico ou seja pobre. Então, era muito cruel porque ele definia a quantidade de filhos que eles poderiam ter, tá? Na própria Índia, tá, gente, também teve uma vasectomia, eles ofereciam a vasectomia para os homens em troca de um valor em dinheiro, né? A própria Índia, na época, tem relatos que a Índia distribuía televisões para as pessoas, para que as pessoas tivessem menos filhos, né? As pessoas ficassem mais entretidas com a televisão. Então essa teoria neomalthusiana, ela tem a defesa dos métodos contraceptivos para o controle populacional e também o Estado se mete, né? O Estado vai controlar a natalidade. Então é uma política muito fria, né? Muito cruel essa teoria. E aí ele dizia, ó, para aumentar a renda média dos habitantes e para alcançar o desenvolvimento era necessário controlar, né, o crescimento populacional. E aí o resultado dessa política de controle demográfico foi ineficiente, né, pois a pobreza não diminuiu, mesmo nos países em que o crescimento demográfico recuou. E aí eu tenho uma definição, tá aí? Portanto, os problemas socioeconômicos que afetam a população não serão resolvidos com base na redução da natalidade. Então assim, gente, essa teoria provou que não é só você reduzir a natalidade que vai fazer com que esse país seja desenvolvido, né? Então essa teoria também é uma teoria equivocada, né? Eu tenho que mexer em outros aspectos, principalmente nos sociais, para que a gente mude a condição de um país. A última teoria é a teoria reformista, ou também chamada de teoria marxista, tá? De acordo com essa teoria, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, à saúde e à higiene, o que regularia naturalmente o crescimento populacional. Essa teoria defende o desenvolvimento das pessoas. Quanto mais desenvolvidas forem as pessoas, quanto mais acesso à informação essas pessoas tiverem, menos filhos elas vão ter. Essa teoria, ela defende que o Estado não vai se meter, tá? O Estado ele não vai fazer como na teoria malthusiana, o Estado não se mexe nessa teoria, as pessoas na sua sã consciência, com inteligência, elas vão perceber a quantidade de filhos que elas podem ter. Então se elas têm muito dinheiro, elas podem ter uma determinada quantidade de filhos. Se elas não têm a ideia que elas tenham menos. Você percebe que nos países desenvolvidos, essa teoria ela parece muito forte. Quanto mais desenvolvido é um país, menos filhos as mulheres querem ter. Elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas têm preocupações com a estética. Então essa mulher, né, e o homem também percebe que o custo é muito grande de ter um filho, principalmente num país desenvolvido. Então eles não querem ter uma quantidade boa de filhos. Ele diz assim, ó, portanto é exatamente a falta dessas condições o que acarreta o crescimento desenfreado da população. Ou seja, ele está dizendo nessa teoria que se você tiver acesso à educação, à saúde, à higiene, ao conhecimento, você vai acabar tendo menos filhos, tá? Então ele diz, quando a condição de vida das pessoas melhorarem de forma natural, a natalidade diminui. Teoria com visão mais humanista, mais realista, sem imposição do Estado. Essa teoria ela é mais aceita, porque você, na sua sã consciência, com seu estudo, com sua inteligência, você vai saber a quantidade de filhos que você pode ter. Essa teoria, por exemplo, é utilizada aqui no Brasil. No Brasil a gente não tem controle de natalidade, né? Então, essa teoria, essa política do filho único, tá, gente? Ela em 2015 deixou de existir. Então, a China,
que tinha a política do filho único e 2015 deixou essa política de lado, tá? Então essas são as 3 teorias, tá, gente? Aí eu coloco aí um recadinho para vocês, tá? Lembre-se que este recurso não substitui de forma nenhuma a leitura do livro didático. Ela é tão somente um apoio para que você possa ter uma visão geral do conteúdo. Gente, essa videoaula vai ser colocada no canal, tá? Do YouTube, é um canal que eu criei específico para que a gente possa estar acompanhando essa quarentena as aulas de geografia, tá? Muito obrigado, saudades, fiquem em casa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de fazer a leitura do conteúdo.